Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão dominical. Nós estamos para mais um sermão de domingo. Como já é nosso costume, todo domingo, às 20h45, nós temos aqui o nosso encontro com a palavra, com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 12, nós vamos meditar sobre o assunto, o tema, Jesus Cristo é a nova criação de Deus. Jesus Cristo, a nova criação de Deus. Então nós vamos meditar nesse assunto que se acha em Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Então, Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Abra comigo. Então, se você quer também continuar, você diz, olha, pastor, eu queria estudar a palavra de Deus mais a fundo. Eu queria aprender mais da palavra do Senhor nosso Deus. Então você é nosso convidado para estar conosco, ouvindo mais da palavra do Senhor nosso Deus. Como é que você pode fazer? Você pode aprender mais através do seminário que nós temos, que você pode fazer se matricular através do, graças a Deus abençoe minha irmã, fazer o seminário através do WhatsApp 85 9203 7604, certo? Então eu vou colocar aqui 859 9203 7604, certo? Então esse 9203-7604 é o nosso Então nós vamos agora meditar na palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12. A partir do versículo 12, nós estamos numa série de mensagens sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então Paulo, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Ele diz, pelo que, capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só é que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Deus nos abençoe para a sua glória e para o seu louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos da tua graça, precisamos da tua unção, precisamos que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que estenda sobre nós o teu Espírito Santo, que venha, ó Pai, nos proteger, que venha nos orientar, nos guiar, para que a palavra que sai da nossa boca seja a tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. No mundo do apóstolo Paulo, para que a gente possa compreender esse texto, havia o que se chama em teologia de solidariedade. O que é isso, pastor? Então, a Mariana, Deus abençoe Mariana, seja bem-vinda. Então, nos dias de Paulo e nos dias de Jesus Cristo, o judeu tinha, no Antigo Testamento e no Novo, a questão da solidariedade, para que a gente entenda. O que é isso? É que, de uma forma bem distinta, mas do nosso conhecimento, quando eu e você, porque hoje o tema vai ser Jesus Cristo, o cabeça da nova criação de Deus. O tema do meu sermão hoje é Jesus Cristo, o cabeça da nova criação de Deus. Então, nesse ano é um ano de Copa, para que a gente possa introduzir você no assunto. E sendo um ano de Copa, então o técnico da seleção brasileira vai reunir uma seleção, o nome já está dizendo, ele vai selecionar, ele vai escolher jogadores que vão representar a nação lá nos Emirados Árabes, na Copa do Catar. Então eles vão representar o Brasil. E os outros países, cada grupo de jogador vai representar a sua nação. Então é um time de 11 jogadores que representa uma nação de milhões de pessoas. E aí,
quando eles ganham, por exemplo, se o Brasil ganhar, nós dizemos eu ganhei. Nós ganhamos, então, os brasileiros, aqueles que gostam, é claro, porque a gente respeita, né? Se você não gosta, é respeitado. Mas aqueles que gostam vão festejar, vão ficar mais felizes em um país com tanta tristeza, né? Ganhar uma Copa do Mundo. Isso vai trazer uma felicidade enorme. Né? Mas nós não vamos estar lá. Mas teremos lá aqueles que vão nos representar. Então eu queria pedir à minha irmã Graça, né, Graça Rebouças, que me dissesse se o som aí, ou o outro irmão, se o som está chegando bom aí, porque eu aqui não sei, né, se a música de fundo está alta. Então, se tiver bom, é só me dizer ok, certo? Então, o que acontece? Esses 11 jogadores de cada time, de cada país, vão representar seus países. Se ganham, o país ganha. Se perde, o país fica triste, porque perderam. Mas o país não estava lá, estava longe assistindo. Assim, significa que o Brasil é representado pela seleção. Na Bíblia, isso era muito comum. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. O Senhor seja com a tua vida. Tenho muito orgulho de ser teu irmão e amo muito minha irmã. Então, quando nós temos no Antigo Testamento, você vai perceber assim. Acã pecou e morreu Acã e sua família. Lá no Antigo Testamento, né, também, Amã, lá no livro de Esté, morreu ele e a família. Aqueles 3, Coré, Datã e Abirão. No castigo não morreu apenas ele, mas morreram também a família. Então isso é o que a Bíblia, a teologia, vai chamar de solidariedade. O que é isso, pastor Gilberto? Significa que eu e você estamos unidos a um desses 2 homens. A Adão, que é chamado de velha ou antiga criação, ou a Cristo, a nova criação. É por isso que Jesus, o Apocalipse diz que ele mesmo diz assim, eu sou o princípio da criação de Deus. E aí muita gente, entendendo errado, achou que Jesus Cristo era um ser criado. Porque ele disse, eu sou o princípio. Então, Ário foi o primeiro. E depois de Ário, muita gente entendeu. Deus abençoe Cris, Deus abençoe a Vita. Deus abençoe a todos, suas famílias. Então, muita gente pensou que Jesus tinha sido o primeiro ser. Deus criou Jesus, o Pai criou Jesus, e Jesus ajudou o Pai na tarefa. Mas não foi isso. Então, o que Jesus diz, eu sou o princípio da criação de Deus, é porque Deus tem 2 criações. Uma física e a outra espiritual. Uma tem como representante Adão. A outra tem como representante Jesus Cristo. Então, Deus tem 2 criações. Uma é física. Nós entramos nela por meio do nascimento normal. A outra é espiritual. Nós entramos nela por meio da regeneração ou do novo nascimento.
Então, a primeira criação foi feita em Adão. Mas essa criação não deu muito certo. Eu não sei se você já viu aqueles desenhos assim, brincalhões, né? Onde as pessoas fazem um quadro da evolução. E aí colocam os seres evoluindo até chegar no homem de hoje. E aí o homem de hoje, ele olha para trás e diz: volta, pessoal, volta, que o negócio não deu certo. Então, assim como o Brasil representa, a seleção brasileira representa o Brasil, a seleção da Espanha representa a Espanha, Adão foi colocado por Deus como representante da primeira criação. E Jesus da nova. Porque a velha criação não deu certo. Agora, de posse dessas informações, né, você agora já está devidamente introduzido no assunto, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esses dois homens, né, Jesus e Adão. Em quem eu e você estamos. Certo? Então nós vamos ver hoje sobre a nova criação de Deus, Cristo, o cabeça da nova criação. Aí Paulo apresenta Adão e Cristo. Adão, o cabeça da velha criação, por meio dele o pecado entrou no mundo. Olha o que Paulo diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então Paulo está falando de Adão. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação, o pecado, Elisângela, Deus abençoe, o pecado entrou no mundo. Então Adão, é como se Adão estivesse numa porta, pelo lado de dentro, e Adão abriu a porta para o pecado entrar na raça humana. É o que a gente chama de pecado original. Henry, Deus abençoe, Henry. É o que a gente chama de pecado original. O pecado entrou na raça humana. E quando a gente fala de pecado, principalmente pecado original, tem a ver antes com algo que ocorre dentro do ser humano do que com aquilo que nós fazemos com os nossos membros. Por exemplo, o diabo tentou Eva. E Eva caiu antes de comer a maçã. Antes de comer a fruta, porque a Bíblia não diz. E é bobagem ficar querendo saber que fruta foi. Era um ato de desobediência. Muita gente acredita que isso é um absurdo. Comer uma maçã e Deus vai fazer todo mundo pecador? Não. O problema não era uma fruta. O problema era um teste. O problema era um teste. Obediente ou desobediente. E para testar a obediência não precisa de uma grande coisa. Basta uma pequena. E aí o Júnior, Deus abençoe, Júnior de saúde. Então basta uma obediência, né, a uma coisa que seja uma prova grande ou uma prova pequena. Então quanto menor a prova, maior a obediência. Porque é do ser humano querer ser obediente numa prova gigante. Mas numa coisa pequena a gente acha que pode deixar para lá. Então o que acontece? Quando o diabo insinua que Deus está pensando só nele,
que ele está escondendo algo de Eva, que ele não quer que Eva tenha conhecimento do bem e do mal como Deus conhece. Então Eva fica coçando a cabeça e pensando, será? Deus não quer que eu e Adão, que sejamos como ele? Ele diz que se eu comer, morrerei, mas essa serpente está dizendo que eu não morrerei. Então, Eva começa a cair, a desmoronar internamente. A sua fé se esvai. E quando Eva duvida, porque a dúvida já é o pecado. Porque a emuná, que é a fé em hebraico, ou a pistis, que é a fé em grego, é traduzida melhor pela palavra confiança. Pela palavra confiança. Então, quando Eva duvida do caráter de Deus, a fé dela já tinha ido para o espaço. E como a fé dela tinha ido embora, diz-nos a Escritura que Eva olhou para a árvore e viu que era uma árvore desejável, agradável e boa para dar conhecimento. Então, agora, aquilo que era ruim, Eva olha e agora já não é mais ruim, é agradável, é boa. Então, quando aquilo que é mal se torna aos meus olhos bom, agradável, desejável, eu já pequei. Quando eu desejo o que Deus proíbe, quando eu quero aquilo que Deus disse para eu não tomar, e quando eu descreio na palavra de Deus, e eu digo, essa árvore é boa para me dar entendimento. Quando Deus diz, é má, e eu digo, é bom, então eu já peitei a Deus. Eu, a formiga, já enfrentei o elefante. E Eva já estava caída por dentro. E aí, como ela já estava caída, ela estendeu a mão e tomou do fruto. E deu ao seu marido, e o marido, pior ainda, era o representante da raça humana, comeu sem esboçar nenhuma reação, sem falar nada, porque tanto o português como o hebraico diz que ele estava com ela. Então o que acontece agora? Esse é o pecado original. O pecado original tem duas coisas. Primeiro, o pecado original é aquilo que acontece dentro de nós. É a doença da alma. É o mal dentro de nós. E porque esse mal está dentro de nós, aí nós fazemos como Eva, nós estendemos a mão, nós estendemos o pé, os olhos, o coração, a boca, o nariz, todo o nosso ser para fazer, para comer, cheirar, para pegar tudo o que Deus disse para nós não fazermos. Então isso é pecado original. É algo que ocorre aqui dentro. E uma vez que eu estou adoecido dentro, então, meu amigo, do lado de fora eu vou fazer tudo que não presta. É por isso que nós não podemos esperar nada de bom da raça humana. Porque nós queremos. Paulo chega e diz, o que eu quero não faço, o que eu aborreço, eu faço. Por quê? Porque por dentro da alma
Tem muita gente aí boa, cheia boa no sentido de querer o bem, boa no sentido de querer uma sociedade melhor, mas esbarra porque a própria sociedade não quer. A pessoa faz uma praça, aí a pessoa vai lá e quebra. A pessoa faz um hospital, aí o pessoal sucateia, tira tudo. Tem gente que leva merenda das crianças, rapaz. Porque o ser humano é mau. Agostinho, um dia, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos, depois de Paulo, ele diz que quando o rapaz ele vinha numa cidade, numa praça lá num lugar, e ele entrou numa casa porque tinha um pé de peira. E ele pegou um monte de pera, roubou um monte de pera. E aí ele disse que depois comeu, deu uma mordida numa pera e jogou as demais fora, porque em casa ele tinha peras muito melhores. Aí quando Agostinho se converteu, que ele escreve um livro chamado Confissões, as Confissões de Agostinho, Agostinho disse, eu fiz aquilo só pelo prazer do pecado. Eu não fiz para comer a pera. Eu não fiz pela pera. Eu fiz pelo prazer de transgredir. Então o ser humano, desde que Eva caiu, desde que Adão caiu, nós temos o prazer de transgredir. Nós fazemos as coisas, não em princípio pelas coisas, mas pelo prazer. É tanto que tudo que é proibido, dizem, é melhor. Tudo que é proibido é melhor. Então Paulo diz, como que pelo homem entrou o pecado no mundo? Então por que não diz pela mulher? E ainda tem gente que diz que a Bíblia é machista. Podia ter dito por Eva, mas é porque Adão era o representante de Deus. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Homem aí, Adão, quer dizer, a raça humana. E Deus disse, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre as aves do céu, os répteis, os peixes, as aves e tudo que se arrasta, se move sobre a face da terra. Então Deus constituiu Adão como o governante supremo da terra. O representante visível do Deus invisível. E quando Adão aceita a oferta de Eva, ele caiu. O pecado agora entrou no ser humano. E vai passando de pai para filho. Filho de peixe é peixinho. Filho de Adão é Adãozinho. Porque Adão estava contaminado. Se você vai numa fábrica de carros, ou de eletrodomésticos, de televisões, principalmente na Zona Franca ou em qualquer outro lugar, você vai ver que há uma linha de montagem. Vai passando numa esteira, em cada lugar há uma peça a ser colocada. Digamos que alguém vai fazer um carro e lá no início alguém bote um motor estragado. Então esse carro nunca vai funcionar que preste. Aí os engenheiros vão lutar para tentar consertar. E aí é melhor fazer um novo. Então o que acontece? É porque todos os outros carros vão seguir esse primeiro. E todos os carros vão... E você tem exemplo de muitos carros que foram tirados de linha porque não prestava. Não funcionava. Porque o primeiro lá que fizeram foi uma negação, como nós dizemos aqui no Ceará. Então o que acontece? Adão primeiro pecou. E a Bíblia diz por Adão, não por Eva, porque ele é o representante. Entrou o pecado no mundo. No mundo aí quer dizer na humanidade.
entrou dentro de mim, não entrou fora. O pecado não está do lado de fora. O mal do pecado é que ele está dentro de nós. E porque ele está dentro de nós, aí a gente manifesta-o do lado de fora, através do roubo, da mentira, do assassinato. Não é? Mas essas coisas, roubo, prostituição, adultério, assassinato, corrupção, são apenas manifestação de um coração pecador, de um coração separado, alienado, distanciado de Deus. Então o pecado entrou através de Adão, e como Adão é o pai da raça humana, tem gente que diz que não é filho de Adão. Tem gente que diz que veio dos símios, dos macacos. Cada um escolhe a sua família. Eu vim de uma mãe loira dos olhos azuis, certo? Também amo as pessoas da raça negra, né? Mas eu vim de um ser humano. Cada um escolhe a família que quer. Cada um é livre para escolher a família. Então o que acontece? Adão disse, Paulo diz, o pecado entrou no mundo. E agora nós já sabemos que entrou dentro de nós. É tanto que qualquer pessoa vai ver que a gente luta com o pecado. E Paulo diz, e pelo pecado, a morte. Agora, a morte entrou, Adão trouxe o pecado, e o pecado trouxe ao lado dele a dona morte. A consequência, Antônio Marcos, Deus abençoe. Então agora, capítulo 5, pessoal, de Romanos, a partir do verso 12, Jesus é a nova criação de Deus. Então agora toda a antiga criação está contaminada. Porque nós pecamos, fomos desligados de Deus. É como você tem um ventilador. Eu tenho um ventilador aqui. Se eu desligá-lo da tomada, ele vai continuar girando. Mas ele vai parar. Por quê? Porque está desligado da corrente elétrica. Assim como quando Adão pecou, nós nos desligamos de Deus. Então a gente continua vivendo como as hélices de um ventilador girando. Por 50, 30, 80, 100 anos. Mas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai cair, vai tombar, que é o que se chama de morte física. Na Bíblia tem 3 mortes. A morte espiritual é quando Adão a palavra morte, thanatos. Ela quer dizer separação. Então essa separação começa lá dentro. Nós estamos como um zumbi, separados. Deus é a fonte da vida. É por isso que nós estamos envelhecendo. Passou dos 30, meu amigo, passou do prazo de validade. Então, Adão agora morreu espiritualmente. E não só ele, mas toda a sua descendência. Porque junto com o pecado veio a consequência. O salário do pecado é a morte. E aí diz assim, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí existe 2 interpretações. Para esse todos pecaram. Todos pecaram, imitando a Adão, cada um que nasceu, chegou um momento que ele pecou. Como dizia Pelágio, no século V, o monge inglês disse que nós não temos nada a ver com o pecado de Adão. Mas no momento que Adão para nós é apenas uma má influência, um mau exemplo. Mas no momento em que eu peco, então aí eu me torno semelhante a Adão. Essa era a proposta de Pelágio.
Mas veio um teólogo chamado Agostinho, que eu já me referi a ele, e Agostinho seguia a linha de Paulo, e ele disse de jeito nenhum. Nós pecamos em Adão. Nós estávamos nele seminalmente. Eu tenho 3 filhas. Elas já estavam em mim antes de nascer. Quando eu casei e me deitei com a minha esposa, então as minhas filhas foram geradas. Mas elas já existiam dentro de mim. Eu tenho uma filha que eu amo muito. Eu amo minha filha, mas tem uma que eu amo muito. E ela é daquela pessoa assim, bem descansada. Então tinha hora que eu tinha raiva daquele descanso que aqui no Ceará a gente chama de lerdeira. É aquela pessoa assim, que ela dá um passo para ela dar outro. Então, eu dizia para ela, quando eu for mandar buscar a morte, eu vou mandar buscar por você, porque não chega nunca. Ela, muito inteligente, um dia disse, papai, no homem tem bilhões de espermatozoides. E, durante a concepção, bilhões saem na carreira do ser humano, no caso do senhor, para o óvulo. E ela disse, eu fui a primeira a chegar. O senhor imagine os outros que chegaram depois. Eu disse, imagine os outros, né? Como não iam ser. Né? Então, o que acontece? Diz assim, porque todos pecaram, certo? Significa que eu e você pecamos em Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos. Mas você pode objetar, você pode dizer, mas pastor, eu não estava nem lá, cheguei agora. Eu não estava nem sabendo dessa história, como é que pode? Mas você também não estava na cruz. Contudo, você quer as benesses da cruz. Então escute o que eu vou lhe dizer. Quem não admite que estava em Adão no jardim e, portanto, está condenado por causa do pecado de Adão, contaminado, envenenado. Eu não tenho a corrupção de Adão porque eu não estava lá. Então você jamais poderá ter o perdão de Cristo. Por quê, pastor? Porque você também não estava na cruz. Porque você não morreu numa cruz. Agora, quando eu creio que eu não estava no jardim, mas meu pai estava, e que ele pecou, e a morte entrou através dele, e que eu recebi essa herança de pecador e de alguém condenado à morte, então eu posso também dizer que eu quero o perdão oferecido na cruz, mesmo sem estar lá. Então eu sempre resumo isso numa frase. Quem não admite a culpa do jardim, jamais poderá receber o perdão da cruz. Vou repetir. Quem não admite a culpa do jardim, jamais poderá receber o perdão da cruz. Então todos nós pecamos. Então quando a gente nasce, já nasce pecador. A gente não se torna. O grande problema foi que disseram que a gente só é pecador depois que a gente comete o primeiro pecado. Não. Você já nasce pecador. Coloque 2 crianças juntas. Eu coloco as minhas netas. Uma enfia o dedo no olho da outra. E dê um brinquedo para uma, para você ver. Aí você vai ver, rapaz, a natureza pecaminosa já está ali. Uma morde o dedo da outra, uma puxa o cabelo da outra, uma enfia o dedo no olho da outra. E aí daquela que pegar no brinquedo da outra. Por quê?
Porque eu e você já nascemos em pecado. Davi diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Fran Silva, Deus abençoe. Antônio Marcos, Deus abençoe. Então todos nós já nascemos pecadores. O grande problema é que a pessoa pensa, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para farra, então eu não sou pecador. Nós somos pecadores de origem. Um pé de banana não vai ser bananeira depois que der banana. Não. Um pé de caju não vai ser cajueiro depois que aparecer o caju. Não! A banana vai aparecer porque o pé de banana já é bananeira. O caju vai aparecer porque o cajueiro já é cajueiro. Assim, o pecado vai se manifestar. Nós, eu e você, é questão de tempo, uns mais cedo, outros mais tarde, vamos pecar. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Adão e já nascemos com a natureza pecaminosa, com a vontade de pecar. Viu? Você não se torna pecador, você já é pecador. Só vai produzir o fruto mais tarde. É questão de tempo. Quer ver? Crie um filho e diga, você nunca vai pecar. Para ver se dá certo. Então, Paulo diz, todos pecaram. E quando ele diz todos, é todos. Aí diz assim, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Paulo diz, olha, antes da lei, dada a Moisés, o pecado já estava no mundo. Ele diz, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então a lei vem para diagnosticar, para aclarar, para mostrar o pecado. Antes de eu e você conhecermos a palavra de Deus, você diz assim, eu não sou pecador, eu não tenho pecado, nossa consciência não nos acusa. A gente faz um monte de coisa e a gente não está nem aí, é insensível. Mas quando você se depara com a poderosa lei de Deus, ela faz um diagnóstico de você e você diz assim, miserável homem que eu sou. É como Paulo diz. Então Paulo diz, porque até a lei estava o pecado no mundo. E como é que podia se provar que antes da lei já existia pecado? Porque todos morriam. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, se as pessoas morriam e morrem hoje, é porque nós somos pecadores. Aí o que Paulo vai agora continuar dizendo? No entanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ele disse, a morte reinou absoluta, levou todos. Desde Adão até Moisés, ninguém escapou das garras dela. Isso significa que todos eram pecadores, filhos de um pecador maior, Adão. Então todos nós estávamos nele, nosso pai, Adão, o cabeça da raça humana. Aí ele diz, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. A morte não matava só quem transgrediu como Adão, que Deus disse, não faça, e ele fez. Mas a morte matava gente que não tinha nenhuma lei, que Deus não tinha dito assim para ele, olha, não faça isso. Mas ele era filho de Adão,
portanto, tinha dentro de si o vírus do pecado. E aí morria, mesmo sem nem ter quebrado nenhum mandamento conhecido. E aí Paulo diz, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Deus permitiu o pecado entrar no mundo, porque Deus já tinha a solução. E muita gente pergunta se Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, porque ele deixou. Na teologia, a gente diz assim, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Em Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você diz, mas pastor, ele não morreu agora há 2000 anos? É, mas no plano de Deus já estava designado. O pecado vai entrar, o homem vai errar. Se fôssemos eu e você, diríamos, não vai esse povo não. Rasgue esse plano. Não dá trabalho. Mas aí o homem vai pecar, o homem vai cair, vai nos abandonar, vai tomar as rédeas da sua vida, vai se voltar contra nós. Mas aí Deus elaborou um plano onde Jesus Cristo morreria por nós antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha o remédio, que era a morte de Jesus Cristo no nosso lugar. Já que o salário do pecado é a morte, então Jesus se predispôs a dar a sua vida no lugar da minha e da sua, para que eu e você tenhamos vida e possamos nos religar com Deus novamente. Então, agora Adão e Cristo são contrastados. Vai dizer assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele vai falar do dom pela graça. Graça é um favor imerecido, que veio por Jesus Cristo. Paulo agora vai comparar o que Jesus fez e o que Adão fez. Quais são os resultados? E ele diz assim, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos... Paulo está dizendo, e aqui eu faço um gráfico para meus alunos, para eles entenderem, porque tem duas palavrinhas aqui que complicam. Que Paulo faz isso e é complicado para a gente, porque para pregar a palavra de Deus, você tem que se preparar, não dá para sair por aí dizendo coisas que Deus não disse. Nós vamos ser chamados por Deus, e Deus vai perguntar a mim e a você, por que eu disse coisas que ele nunca disse. Por que eu não me preparei? Se eu me preparo para fazer uma cirurgia, se eu me preparo para estudar direito, para defender os outros? Quem quer se operar com um médico que nunca fez uma faculdade? Quem quer um advogado que nunca estudou, que não sabe de lei nenhuma? Quem quer um arquiteto ou um engenheiro que nunca estudou nem sequer matemática, que vai derrubar a casa por cima de você? Se nós temos cuidado com o nosso corpo, imagine com o nosso ser inteiro, incluindo a nossa parte espiritual, que é eterna. Então ele diz assim, pela ofensa de um morreram muitos. Então eu faço 2 círculos e boto assim, Adão e Cristo. Os muitos são os que estão em Adão. Então, como é que eu sei a quem Paulo se refere quando ele diz muitos? É só olhar de quem ele está falando. Então ele diz assim, se pela ofensa de um morreram muitos... Então, quem foi que fez a ofensa? Quem foi aquele que pecou? Adão. Então esses muitos aqui são todos os filhos de Adão. Aí ele diz assim, muito mais a graça, charis, favor imerecido de Deus, e o dom pela graça,
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí eu faço outro. Quem são esses muitos? Os universalistas dizem o seguinte, que até o diabo vai para o céu. Porque eles dizem, olha, o pecado de Adão levou todo mundo para o inferno, então o sacrifício de Jesus vai levar todo mundo para o céu. Mas não é assim. A Bíblia ela precisa ser estudada com responsabilidade. Então, ele diz assim, abundou sobre muitos. Quem são os muitos? É só você olhar para trás e saber quem ele está falando. Um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, o dom, que é a salvação gratuita, sem que você tenha que fazer nada. Pastor, e por que eu não tenho que fazer nada? Porque Jesus já fez tudo. Tem gente que diz para mim assim, pastor, eu estou pagando o preço. Se você está pagando o preço, o que Jesus fez? Nenhum de nós pode pagar o preço, senão Jesus não teria descido do céu. Se nós pudéssemos pagar o preço, quando a gente chegasse no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficariam de pé e nos aplaudiriam e diriam, viva, valeu, meus heróis. Mas quando eu e você chegarmos no céu, vamos chegar com o rosto no pó, dizendo louvado seja para sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu gosto de uma música que diz assim, foi graça, irmão, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça, irmão, poderosa e doce graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça, não o que você faz. Pastor, quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Tem, mas não para ir para o céu. Mas porque Deus já entrou no seu coração. E é impossível que Deus estando no coração, a gente continue no pecado. Então Paulo continua e ele vai falar agora do efeito imediato. Ele diz, e não foi assim o dom como a ofensa. Então ele está contrastando o dom da salvação conquistado no Calvário com a ofensa lá no Jardim do Éden. Ele diz, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Sobre todos. Aí ele diz, na verdade, para a condenação. Adão pecou, todos nós somos condenados. Tem uma notícia para lhe dizer. Todos nós já nascemos condenados. A gente olha para aquela criancinha tão linda, bebezinha. Aí a gente olha assim e diz, que coisa linda. Não tem pecado, não. Já é uma cobrinha. Já é um pecador. Só que vai esperar um tempo para ele começar a morder, para ele começar a dizer, é meu. Para ele começar a dizer, não quero comer. Você tentar enfiar o aviãozinho e porque ele já nasceu pecador. Ele só não morde você quando nasceu, porque ele nasce sem dente. Ele só não diz um bocado de desaforo ao médico que deu uns tapinhas nele para ele chorar, porque ele ainda não sabe falar, mas deixa ele aprender para tu ver. Para tu veres. Então ele diz assim, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, um pecou e todos foram condenados. Aí diz, o dom gratuito veio de muitas ofensas. Deus esperou. E aí os homens pecaram, e criou-se um mundo de pecados. E esses bilhões e trilhões de pecados e de pecadores, a culpa disso foi colocada sobre o Senhor Jesus Cristo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Nós fomos perdoados, sarados. Então, o juízo veio de uma só ofensa. Adão pecou, mas a graça veio de muitas ofensas.
Eu e você ofendemos muito a Deus. Só que antes de você conhecer a lei e as escrituras, você acha que não. Você acha que você é a última bolacha do deserto, o último refrigerante, que eu não faço propaganda de graça. De graça só a paz do Senhor. Então Paulo agora vai para o resultado final dos dois atos. Ele diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele diz, porque a ofensa de um só, a morte reinou. Ele diz, em Adão era o reino da morte. Em Adão era um reino de zumbis, de gente que andava, comia, vivia, bebia, se divertia, mas era um morto-vivo. Era gente sem propósito, era gente fútil. É só você olhar nas redes sociais. A pessoa achando que um iate vai durar a vida toda. Que o corpinho bonito dela vai ficar para sempre daquele jeito. E aí Paulo diz que o reino de Adão, enquanto a gente está em Adão, era o reino da morte, da desgraça, da miséria, do toma lá da cá, da corrupção, do cada um por si. Ele diz, mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Então agora nós estamos no reino da vida, da celebração, da alegria, da felicidade verdadeira, que não precisa de droga, que não precisa ter um monte de dinheiro, que você pode ser feliz tendo uma casinha simples de sapê, como diz o poeta. Como diz, fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morarmos. Uma coisa simples, mas com Jesus Cristo, no reino da vida, onde você celebra, onde você não é mais alguém triste, derrotado, irado, com raiva do mundo, de mau humor. Você é alguém que está inundado pela graça, você é alguém que faz parte do reino da vida. Aí Paulo conclui dizendo assim, que Adão e Cristo são comparados. E diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Então, ele diz, por um só ato veio sobre todos os homens. Que todos os homens são esses? Todos os filhos de Adão que nunca se arrependeram, que nunca depositaram sua fé em Jesus. E quem são estes que receberam o perdão dos pecados e estão agora, são filhos da obediência. Assim, pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Todos aqueles que deixaram de crer em si, de crer na religião, de crer na sua própria bondade e creram no sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. No lugar da caveira, que é o que significa a palavra Gólgota, ou Calvário, é o lugar da caveira. Você vê gente tirando foto no Monte Sinai, mas você nunca viu uma pessoa tirando foto lá no Monte da Caveira. Porque foi lá onde o meu pecado foi exposto. Foi lá onde o meu Salvador subiu na cruz para que eu descesse dela. Foi lá onde ele disse, desça dessa cruz. Ele disse, Senhor, mas ela é minha. Eu sou pecador. Ele disse, mas eu agora estou morrendo no seu lugar para que você morra comigo e ressuscite comigo e eu faça no meio da raça humana uma nova criação. E aí agora, quando você crê em Jesus Cristo, você morre com Ele, você ressuscita com Ele, o Espírito Santo vem, começa a transformar a sua vida e você começa a fazer parte da segunda criação. A primeira em Adão desandou. E aí Jesus Cristo veio, nasceu pelo Espírito Santo e mandou que a gente fosse pregar. Quando você crê, de verdade, você é regenerado, então você passa agora da turma de Adão para
o reino de Cristo. Você é transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Aí agora eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Então todos os que creram em Jesus Cristo e se arrependeram, agora nasceram de novo espiritualmente. Se eram brancos, continuam brancos. Se eram negros, continuam negros. Se eram altos, continuam altos. Se eram baixos, continuam baixos. Mas internamente, agora mudaram de natureza. Não somos mais filhos de Adão. Somos de Jesus Cristo. O nosso cabeça não é mais Adão, é Jesus Cristo. E como Jesus triunfou, eu também triunfei. Como ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Como ele subiu, eu também subirei. Por quê? Porque em Adão eu caí, em Jesus Cristo eu fui guindado, eu fui levantado, eu fui salvo, eu fui perdoado. Aí ele fala agora o que acontece. Mas onde abundou o pecado, aí ele diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Qual foi a coisa da lei, a função da lei? Era mostrar o pecado, avultasse. Então, o pecado, a lei, era como porque muita gente acha assim, a lei é contra a graça, e a graça é contra a lei. No Antigo Testamento era a graça, no Novo é a lei. Nada disso. Vou explicar a você. A lei, ela é como um instrumento de diagnóstico, de primeira linha. Então, o médico, você vai ao médico, você não vai no médico, porque senão você é em cima dele. Você vai ao médico, e aí o médico suspeita que você tem alguma doença, mas ele não sabe. E aí o que ele faz? Ele pede exames, e você vai lá para a máquina de exames. E quando você entra na máquina, a máquina diz onde está a doença, que doença é. O que no seu corpo não está funcionando legal. Só que aquele exame não tem poder de curar. Ele só tem poder de diagnosticar. Ele não tem poder de curar, só tem poder de diagnosticar. Então a lei é assim, ela não foi feita para salvar. Ela foi feita para apontar a doença. A lei foi dada para dizer que eu e você somos pecadores e precisamos desesperadamente do medicamento que foi dado na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a lei diz, você é pecador, miserável, desgraçado, eu sou pecador. E aí, quando você descobre, a lei disse que eu sou pecador. A lei fez o exame e eu não passei, fui completamente reprovado, estou completamente doente, a ponto de morrer. Eu vou procurar o médico. E aí você corre para Jesus Cristo. E você olha para o Calvário e você vê que lá no Calvário ele morreu em seu lugar. Aí a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio e mostrou que o meu pecado era maior do que o que eu imaginava. Que o pecado da raça humana era infinitamente maior do que o que nós imaginávamos. Mas se é maior, então o perdão de Deus também é maior. Então o que Jesus fez é infinitamente maior. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E hoje eu quero te dizer, em quem você está? Você está em Adão? Se você nunca se converteu de verdade, ou você é um cristão aí de igreja só, então você é filho de Adão, condenado, vai morrer, e vai morrer duas vezes. Vai morrer primeiro fisicamente, e depois vai ser lançado no lago de fogo. Mas se você se converter, se você se arrepender dos seus pecados, ou você crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, porque quando você compreende que Jesus morreu na cruz, você olha para si mesmo e você vê que você é um desgraçado como eu, pecador miserável, e aí você se arrepende.
E aí o Espírito Santo entra dentro de nós, nos regenera. E ele diz, hoje eu começo uma nova criação. Aí você se desligou de Adão. Você não é mais parente de Adão. Você não é mais parente de Adão. Você agora é filho de Deus. E você agora está a serviço de Jesus Cristo. Você não faz mais parte da antiga criação, mas você faz parte da nova criação. A velha criação, você nasceu. Sua mãe e seu pai se casavam, e você vinha ao mundo. E aí você se danava a pecar. A nova criação, você ouve a palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo faz uma obra dentro de você, de transformação. E aí você se torna um novo homem, uma nova mulher. E aí você diz agora, eu estou em Cristo. Em quem você está? Em Adão? Então você está debaixo de condenação. Ou você hoje pula, sai da turma do Adão e vem para a turma de Cristo. Essa é a minha oração. É esse o meu desejo. É que você hoje deixe de ser um filho de Adão para se tornar um filho de Deus, tendo Jesus como irmão mais velho, como aquele que é o cabeça da nova criação. Ele disse, eu sou o princípio da criação de Deus. Da nova criação. A velha furou. Mas Deus não desistiu de nós. E começou uma nova criação de gente que era perdida, de gente que estava desgraçada, mas de gente que resolveu crer em Jesus Cristo e se deixar mudar e transformar. Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir mudar, mas o Espírito Santo vai. Então, receba Jesus onde você estiver. Deixe Adão. Em Adão a morte, em Jesus Cristo a vida. Enquanto você não confessar Jesus Cristo como seu Senhor, você ainda está atrelado, amarrado, algemado a Adão. E a única maneira de você romper com Adão é você crendo em Jesus Cristo. Como diz Spurgeon. Spurgeon diz que o homem, ser humano, está casado com o pecado até que a conversão anuncie o divórcio. Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele disse, o ser humano está casado com o pecado até que a conversão anuncie o divórcio. Então conversão é isso, é quando você arrepende-se dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Então você diz, Adão, não sou mais seu filho. Não estou mais em você. Não tenho mais a sua condenação. Mas eu estou em Cristo e faço parte da nova criação. Receba Jesus onde você está. Não importa onde você está. Faça a sua oração. Mesmo que você esteja no inferninho. Aí. Onde você estiver nesse mundão de meu Deus. Faça a sua oração. Receba Jesus Cristo como Senhor. Receba o perdão que Ele te oferece. Peça a Ele que perdoe seus pecados. Reconheça que você é uma cobrinha. Reconheça que você é pecador. Peça a Ele perdão e peça a Ele para transformar a sua vida. E você vai mudar. Deus te abençoe. Até domingo que vem, aqui com o pastor Gilberto Rebouças e o sermão da Palavra de Deus. Não, se você quer ouvir pregação da Bíblia, sem esse negócio de invenção, de estar inventando coisa que Deus não disse, então vem com a gente, vem aqui. E você diz, pastor, eu quero fazer um seminário, eu queria estudar com o senhor.
Então, terça e quinta, ou você diz terça e quinta, eu não posso, pastor. Mas a qualquer hora que você quiser, porque as aulas ficam gravadas, você pode fazer um seminário para aprender mais da palavra de Deus, né? E o WhatsApp está aqui, 92037604, 85 aqui em Fortaleza. Aí você manda mensagem, se você puder, você assiste 8 horas, né? Terça e quinta. Se você não puder, fica gravado, só quem tem acesso aos alunos. E uma vez inscrito, você já tem acesso. E aí você faz um seminário, você aprende mais da palavra de Deus. Então, você que está desviado, volte para Jesus. Você que é um crente de igreja, que ainda não tinha compreendido isso, que ainda estava em Adão, você que é ateu, você que é descrente, você que não tinha tido teu encontro com Deus, você nasceu e pensou que, tá tudo bem, eu sou... Você não sabia que você estava em Adão, então hoje rompa com Adão, divorcie-se de Adão e receba a Jesus Cristo. Fique com Deus e Deus com você. Até domingo, em nome de Cristo.